Fala pessoal, tudo bem com vocês? As inteligências artificiais vieram com o intuito de tornar a nossa vida muito mais fácil, vieram com o intuito de aumentar a nossa produtividade. Mas eu acho que a gente pode ir muito além do que simplesmente abrir um chat e começar a conversar com o chat GPT ou criar um prompt e gerar uma imagem ali no Midjourney. Utilizando automações, essas IAs podem executar tarefas de forma totalmente automatizada e trazer para a gente o resultado, sem que necessariamente a gente esteja por perto. Elas podem, basicamente, seguir as nossas instruções e trazer para a gente o resultado final. O quanto vocês acham que situações como essa aumentariam ainda mais a nossa produtividade? O que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é só a pontinha do iceberg. Eu vou explicar a ideia utilizando um mapa mental justamente para tornar o conteúdo um pouco mais didático e depois eu vou mostrar na prática um exemplo de como a gente pode utilizar isso aí. Hoje, a gente vai simular. Eu tenho um canal no YouTube sobre ciência e tecnologia. E como todo mundo sabe, o YouTube é uma plataforma muito concorrida. A gente sempre tem que estar gerando conteúdo relevante, tanto para o canal crescer, como para deixar a sua própria audiência engajada. E uma das grandes dificuldades que eu vejo no YouTube é justamente ter novas ideias e saber se essas ideias de fato vão gerar conteúdos relevantes que as pessoas tenham vontade de assistir. Mas e se a gente parasse de simplesmente tirar as ideias da nossa cabeça e passasse a gerar nossas ideias com base em dados? E se a gente passasse a coletar dados de canais concorrentes ao nosso e com base em informações como likes e visualizações, a gente gerasse novas ideias? Melhor ainda, se a gente passasse a utilizar agentes autônomos e esses agentes conseguissem pegar essas ideias iniciais, lapidar essas ideias, aprimorar cada uma delas e chegar a uma ideia final muito mais detalhada e muito mais completa. E o que vocês acham que seriam esses agentes autônomos? Tentando explicar de uma forma fácil, é como se a gente desse para o ChatGPT ali personalidades. E cada uma dessas personalidades vão ter responsabilidades e tarefas específicas para chegar no objetivo final e, no nosso caso aqui, gerar a nossa ideia de conteúdo. E eu estou falando aqui de gerar ideias de conteúdo para YouTube, mas isso poderia ser utilizado para diversos casos de uso, como geração de leads para o seu negócio, a geração dos e-mails, os drafts dos e-mails, ou simplesmente mandar os e-mails para esses leads que você coletou, a geração de outros tipos de ideias de conteúdo para redes sociais, como TikTok e Instagram, geração de conteúdo para sites de notícia, para blogs. Então, existem muitas aplicações que, com certeza, eu tenho certeza que tua mente está explodindo, né? Que a gente poderia automatizar e tornar a nossa vida muito mais fácil. Eu acho que eu já falei demais. Então, vamos aqui para o nosso mapa mental. Eu vou começar a explicar tudo para vocês. Antes disso, eu só queria pedir uma coisa, que vocês, por favor, clicassem no botão de gostei, que gerar esse tipo de conteúdo mais denso é bastante trabalhoso e essa é uma forma de me incentivar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá. Esse é o nosso mapa mental de geração de ideias. E a primeira etapa é justamente a coleta de dados. No meu caso, né, que é um canal de ciência, eu escolhi 2 canais que seriam meus canais concorrentes, que é o canal Ciência Todo Dia e o canal Manual do Mundo. Eu criei um script em Python que ele vai coletar os dados desses canais concorrentes. E se você não sabe o que é Python, Python é uma linguagem de programação, né? Esse script vai em cada um desses canais e vai pegar informações como título dos vídeos, likes e visualizações. Vai pegar esses dados e vai gravar em um arquivo chamado vídeos.csv. Beleza. Com a gente em posse das informações dos vídeos, a gente pode começar a gerar nossas ideias iniciais. E como que a gente vai fazer isso? A gente não vai naquele chat GPT normal, né? Aquela interface com aquele chat, né, que a gente está acostumado. A gente vai interagir com a API do chat GPT. Ou seja, a gente vai utilizar outro script em Python para fazer essa geração de ideias. Beleza.
A gente vai pegar alguns prompts e, com base nessas informações que a gente acabou de coletar, a gente vai separar os top 5 vídeos com base na popularidade. Então, o ChatGPT, com base na relação de likes e visualizações, ele vai separar os 5 melhores vídeos para a gente. Com esses vídeos separados, ele vai gerar 3 ideias, né? E vai gravar essas ideias em um arquivo chamado ideias.txt. Show de bola. Agora a gente tem as nossas ideias base em mãos. A gente já pode ir para a próxima etapa, que é justamente o aprimoramento das ideias. Agora a gente vai criar os nossos 2 agentes que a gente mencionou na nossa introdução aqui do vídeo, que no nosso caso vai ser o João e o Carlos. Ambos vão ter responsabilidades e tarefas diferentes. A gente vai dar essas ideias aqui iniciais para eles, e eles vão começar a discutir sobre essas ideias e vão aprimorar essas ideias para chegar em uma única ideia final. Essa é a parte lógica, né? Eu queria deixar essa parte teórica bem explicada para vocês, para quando chegar na parte prática ficar tudo muito bem claro. Vamos para a parte prática para a gente ver como tudo isso vai funcionar. Eu estou aqui no meu terminal e a primeira coisa que eu vou fazer é justamente coletar os dados dos canais do YouTube concorrentes que a gente tinha conversado antes. Então vamos lá, eu tenho um script em Python chamado YT, YouTube Data Collector. Vamos executar esse cara aqui. Ele vai nesses canais do YouTube e pegar as informações como título dos vídeos, quantidade de likes e quantidade de visualizações. Beleza, se a gente olhar aqui, tem um arquivo chamado vídeos.csv. Ele coletou aqui informações de 13 vídeos. Beleza, aqui a gente já tem os dados que a gente vai utilizar como base justamente para gerar nossas ideias iniciais. E para gerar as ideias iniciais, a gente tem um outro script chamado generateIdea.py, que seria também um script utilizando a linguagem Python. E a gente vai bater lá na API do ChatGPT, a gente vai utilizar o modelo 3.5 Turbo, que é um modelo mais barato para ser utilizado, justamente para essa parte inicial do script ficar um pouco mais em conta. E aqui tem 2 prompts que a gente vai utilizar. O primeiro seria: com base nos dados coletados de canais no YouTube de ciência e tecnologia, retire vídeos com temas inadequados, mantenha apenas vídeos relacionados à ciência e tecnologia. Por que eu fiz isso? Muitas vezes, quando você coleta os dados, por mais que os canais sejam de ciência e tecnologia, às vezes tem assuntos que não são totalmente relacionados a esse nicho. Aqui, no caso, a gente tem um vídeo falando sobre Duolingo, que é um aplicativo ali para você aprender inglês, eu acho que dá para aprender italiano, e não tem tanta relação com o que a gente quer gerar aqui. Então ele vai fazer esse filtro aqui para a gente, e eu pedi para ele identificar os 5 vídeos mais populares com base na relação de visualizações e likes. Então ele vai formatar, ele vai estruturar a resposta desse jeito: título do vídeo, quantidade de likes, quantidade de visualizações e a relação entre visualizações e likes. Beleza. Aí a gente saiu de 13 vídeos para 5 vídeos, os 5 vídeos mais populares. Agora a gente vai para o nosso segundo prompt. E o que seria o segundo prompt? Com base nos 5 vídeos mais populares sobre ciência e tecnologia, identifique trending topics e me dê 3 ideias de conteúdo para do YouTube fora da caixa e que possam gerar muito engajamento. Eu pedi para ele escrever as ideias, utilizando essa estrutura. E com isso, ele vai gerar 3 ideias aqui para a gente. Se você ver aqui do meu lado esquerdo, eu já tenho um arquivo chamado ideias.txt, porque eu gerei esse script antes. Mas eu vou executar esse script aqui de novo, justamente para vocês verem como ele funciona. E vamos aqui, nosso generateIdea.py. É bem rapidinho, porque está usando o ChatGPT Turbo, ele acaba sendo muito mais rápido que o GPT-4. Beleza, ele saiu com 3 ideias aqui para a gente, e as ideias foram as seguintes: descobrindo o desconhecido, os mistérios do cérebro humano, o futuro da tecnologia, como a inteligência artificial está moldando o mundo, e a cura do câncer, avanços científicos e perspectivas promissoras. As 3 ideias foram bastante interessantes. Ele botou uma descrição em cada uma dessas ideias, mas agora a gente vai jogar essas ideias justamente ali nos nossos agentes, e os agentes vão começar a trabalhar essas ideias
para deixá-las muito mais completas e muito mais detalhadas para poder gerar um material melhor, né, para a gente utilizar como base ali para criar o nosso vídeo. Show de bola. Primeiro eu vou mostrar para vocês, né, como funciona os prompts dos agentes para vocês entenderem direitinho. Como eu tinha dito, a gente vai ter 2 agentes aqui. Um vai ser o João, o outro vai ser o José. Eles têm responsabilidades diferentes dentro desse canal no YouTube, vamos dizer assim, que eles trabalham. Então, o prompt do João é bastante simples, né? O nome dele é João, e eu falei que ele é um especialista em criar conteúdo para o YouTube, né? Que ele é criador de conteúdo para um canal de ciência e tecnologia. Eu pedi para ele executar as tarefas aqui na ordem correta e para ele não executar 2 tarefas de uma vez. Ele vai ter que executar uma tarefa por vez. E as tarefas que ele tem aqui são as seguintes, né? A primeira tarefa é contar ao José as ideias iniciais que ele teve, que é justamente aquelas ideias que a gente gerou no script anterior. Depois, a tarefa 2 é justamente reescrever as ideias com as alterações pedidas pelo José, né, adicionando e pedindo depois, né, por novas sugestões e feedbacks para melhorar ainda mais o conteúdo. Quando vocês verem o prompt do José, vocês vão entender a relação entre a tarefa de um e a tarefa de outro. A tarefa 3, né, vai ser adicionar novas alterações que o José vai propor, né, e questionar, né, se existe ainda mais alguma coisa para ser alterado. E a tarefa 4, que é a última tarefa, que é justamente compilar a ideia selecionada pelo José junto com todas as alterações, né? Aí eu pedi para ele criar uma estrutura aqui específica. Agora vamos para o prompt do José. O prompt do José também é bem simples. Eu falei que o nome dele é José e que ele é o editor-chefe do canal do YouTube sobre ciência e tecnologia. Então, eles têm tarefas diferentes nessa empresa, nesse canal, né? Um é o criador de conteúdo e o outro é o editor-chefe. Aí falei, né? A mesma instrução, né? Que ele deve executar uma tarefa por vez, na ordem correta, e as tarefas são as seguintes. A primeira tarefa do João é justamente contar as ideias, e a primeira tarefa do José é revisar as ideias, né? Fazer críticas e dar sugestões de melhoria, né? Para guiar o João a chegar nas melhores ideias. A tarefa 2 é avaliar as alterações que o João fez, né? E dar algumas sugestões a mais de melhoria ali para aquelas ideias. E a tarefa 3 é o José escolher uma das 3 ideias e pedir para o João compilar a ideia escolhida, né, com todas as alterações que foram feitas anteriormente. E eu dei basicamente uma estrutura aqui para eles conversarem. Para ficar um pouco mais claro, imagina como a gente tivesse aqui realmente 2 pessoas conversando, né? Imagina que a gente está ali no chat GPT, né? E eu abri 2 conversas de chat e cada chat tem uma responsabilidade, né? E eles vão trocar, né, um diálogo entre si. Eu vou executar esse script na prática. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem como isso funciona. Tudo isso vai ser orquestrado por um outro script em Python chamado agents.py, ele que vai na API do ChatGPT e vai ficar inserindo esses prompts, né? Ele vai ficar trocando essa conversa entre esses 2 agentes. No caso aqui, a gente vai usar o GPT-4, porque infelizmente no GPT 3.5 os resultados não foram muito interessantes. Eu tentei fazer vários testes, mas em relação a, por exemplo, a ordem das tarefas, né, a entender o que era proposto para ser feito, o GPT 3.5 muitas vezes não seguia o que eu estava dizendo. Muitas vezes eu reforçando que tinha que fazer isso, às vezes falava várias vezes e mesmo assim ele não fazia exatamente o que eu queria. Já o GPT-4, tudo funcionou maravilhosamente bem. Bom, agora vamos voltar lá para o meu terminal e vamos executar o script para a gente ver como é que é isso na prática. Bom, a gente está aqui no meu terminal, né, e vamos executar o script agents.py. Esse script que vai começar, né, a coordenar a conversa entre o José e o João, né? E como, né, a gente tinha visto antes, né, o José vai ser o primeiro a falar. Por quê? Porque ele disse basicamente que ele está esperando ouvir as ideias do João e o João vai contar as ideias dele com base naquelas ideias iniciais que a gente já tinha gerado antes, né? Então aqui, o João. Olá, José. Ótimo, aqui estão as ideias que eu tive para os próximos vídeos. E são aquelas ideias que a gente já tinha visto antes, que foram geradas. No final ele pede, ele fala, estou ansioso para ouvir a sua opinião e sugestões de melhoria. Então ele pede o feedback para o José. Aí o José responde, olá João, excelentes sugestões de conteúdos, todos são bastante relevantes.
A crítica. Em relação à primeira ideia, você poderia talvez torná-la mais envolvente ao incluir estudos de caso ou experimentos demonstrativos. Por exemplo, você pode falar sobre o fMRI e mostrar como é usada para estudar a atividade cerebral. Em relação à IA, embora seja importante discorrer sobre suas implicações, talvez incluir exemplos mais práticos, ou seja, ele faz toda uma crítica, né? E no final, dessa forma, teríamos conteúdos mais ricos e cativantes. Agora tente fazer as alterações que sugeri e vamos ver como é que fica. A João responde, né? Olá, José, agradeço as sugestões valiosas. Com base em seus comentários, reescrevi as ideias da seguinte maneira. Então, ele vai reescrever as ideias com base nas críticas do José. Aí ele pede mais um feedback. O que você acha dessas novas versões? O José responde. Olá, João, suas modificações são um belo exemplo de como transformar feedback construtivo em um melhoramento efetivo. Ele vai fazer mais algumas críticas aqui e agora faça as modificações sugeridas e vamos para o próximo passo. A propósito, você está fazendo um trabalho excelente. Aí o João responde, ele vai implementar as críticas feitas pelo José e pergunta se há algo a mais, né, que ele gostaria de adicionar ou alterar. Aí o José responde, olá, João, as modificações que você fez são excelentes. Você conseguiu incorporar os feedbacks e tal. Aí beleza, agora a responsabilidade do José nessa parte aqui era justamente escolher a ideia. Agora para a última tarefa da nossa sequência, eu escolho o tópico número 2. IA, o impacto da inteligência artificial no presente e expectativas para o futuro. Ele falou que é um tema relevante, né? Então o mais curioso aqui é que a gente botou uma IA para gerar uma ideia de conteúdo e a IA escolheu um conteúdo sobre IA. Aí o João responde, obrigado, José, por seus elogios e orientações valiosas. Então a ideia final escolhida foi essa. Então aqui, o impacto e expectativas da inteligência artificial, uma viagem do presente ao futuro. Neste vídeo, iremos dar uma visão mais aprofundada sobre inteligência artificial, abordando não apenas a teoria, mas também exemplos concretos de como ela tem impactado o nosso cotidiano e quais são as expectativas para o futuro. Então vocês podem ver que ficou uma ideia bem completa aqui, né? Eles conseguiram discutir e aprimorar a nossa ideia inicial. Eu gostei bastante da ideia, as 3 ideias eram ótimas, essa ideia final ficou bem legal, né? Bem relevante, né? Principalmente no momento que a gente está em relação à tecnologia, eu gostei bastante do resultado. Claro que cada iteração que a gente faz, né, os resultados são diferentes, então um script como esse é interessante você, por exemplo, deixar ele executando uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, e ele vai sempre gerando novas ideias e você vai acumulando essas ideias e tendo ali uma base ali para você criar de conteúdo, né? Uma base de ideias para você utilizar nos seus vídeos. A gente utiliza o GPT-4 nesse caso, acaba ficando um pouquinho carinho, não é muito barato, né? Deu mais ou menos ali 30 centavos, né? 30 centavos de dólar, cada iteração dessa, mas eu acho que o conceito, né, é muito interessante, né? E com o futuro, provavelmente, o GPT-4, com o nascimento aí, a chegada de novas versões de GPT, GPT-5, etc., provavelmente, né, os preços devem abaixar e situações como essa vão ficar cada vez mais comuns, né? Da gente automatizar coisas utilizando o ChatGPT e não se preocupar tanto com o custo, porque provavelmente deve baratear muito. Bom, uma coisa que eu queria falar é que eu vou deixar todo o código que eu utilizei aqui nessas demonstrações disponíveis um link aqui na descrição. Provavelmente eu vou botar no GitHub, né? Eu queria pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, clicarem no botãozinho de gostei e, caso tenham alguma dúvida, vocês botem aqui nos comentários. E claro, eu queria a opinião de vocês sobre o que vocês acharam das ideias e o que vocês acharam dessa ideia final, né, que o José escolheu aqui pra gente. Beleza, galera? Esse era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.